E eu quero ler um versículo com os irmãos que está no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E se eu pudesse dar tema, eu daria cruz e trono. Como? Cruz e trono. A cruz e o trono. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês de forma rápida sobre isso. Mas vamos orar a Deus. Ore ao Senhor. Peça a Deus para falar com você, para te abençoar nesse momento. A sua palavra nos renova, a sua palavra nos vivifica. Você sabe disso, né? A sua palavra te cura, restaura você. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite, os louvores cantados, as orações feitas, tudo que aconteceu, o povo do Senhor ministrando ao Senhor, orando ao Senhor. Mas agora nós vamos ler a Bíblia, a Tua palavra, e ela fala conosco, Senhor, poderosamente. Ó Deus, ela entra, penetra nas regiões mais profundas da nossa alma, do nosso ser, e às vezes, e a maioria das vezes nós nem percebemos, mas ela está operando, ela não volta vazia, ela não volta sem cumprir aquilo que já foi designada. Além disso, o Senhor, diz a Tua palavra, vela sobre a Tua palavra para a cumprir. Ela não cai por terra, Senhor, ela não pode ser cancelada, ela é eterna, irrevogável, diga aleluia. Essa é a palavra do Senhor, não é palavra de homem, mas é palavra do Deus Todo-Poderoso, e nós te glorificamos por tê-la nas nossas mãos, ó Deus, poder ler em tantas versões e nos alimentarmos realmente. Diga assim, realmente, a palavra de Deus é alimento, ela é viva, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Eu, irmãos, essa semana ouvi uma notícia, tinha a cortina de ferro, já caiu, e tem a cortina de bambu que eles falam, que é na China. E há uns anos atrás, um pregador falou assim que o evangelho estava precisando ainda entrar nesses lugares, mas eu quero te dizer que já entrou. Desculpa. A Rússia, hoje, há uma grande igreja do Senhor na Rússia, naquele país fechado, inclusive programas de televisão. Então, quando você pensa que a igreja não está avançando, ela está avançando. No Egito, uma ocasião nós precisamos socorrer um missionário, e esse missionário entrou dentro do ônibus que eu estava, o grupo, a minha caravana, e nós levamos ele para Israel, Joabe, vamos te ver. Nós levamos ele para Israel, esse missionário fugindo. Ele já estava com um ministério forte no Egito, pregando o evangelho, isso tem mais de 15 anos. E esse rapaz, saiu uma matéria delatando a igreja naquela época, e lá é um país muçulmano, há muita perseguição ao evangelho, e morre mesmo, irmãos, até hoje, conforme for, eles matam mesmo. Eu me esqueci o nome dele, saiu essa notícia lá, e ele conseguiu passar na fronteira de Egito e Israel. Eu me lembro perfeitamente desse evento, minha esposa estava também, eu acho. Você estava nessa, Glaucio? Acho que foi na primeira vez que nós fomos. E nós fomos com um grupo de São Paulo e participamos de todo esse processo. Mas eu quero te dizer que hoje há uma igreja gigantesca no Egito. Lá é um país de base muçulmana, quase 100%, mas há uma igreja. E você sabe que teve um congresso em São Paulo, que as pessoas ficaram contando alguns testemunhos, e veio irmãos de lá, e alguns irmãos de lá relataram que o próprio Senhor Jesus se manifestou lá naquele lugar, de uma maneira ou de outra. É a coisa incrível. Mas o fato é que no Egito hoje há uma igreja lá. Você pode glorificar? Porque, irmãos, aquilo ali é uma religião morta. Um dia eu fiquei parado com minha esposa e mais uns irmãos, falei, vamos ficar parados aqui, porque eles oram 5 vezes ao dia, e não sei se 3 ou 5, eles pegam aquele tapetinho, põem no chão os muçulmanos e se dobram para Alá. Maomé é o seu profeta e Alá o seu Deus, e eles ajoelham e fazem as orações, e é no meio da rua,
Tinha uma ponte que eu estava próximo, na ponte, em vários lugares eles fazem as suas orações e não se importa com quem está passando, nada. E eu fiquei olhando aquilo. Depois eu entrei numa mesquita e fiquei observando. É uma coisa fria, é um rito. Não deu a hora, então eu vou ajoelhar aqui. Aí foi, olha lá, me abençoa. Tal. Assim, aí olha para o lado. Falta ali aquele fervor. E então, quando chega o evangelho verdadeiro, as pessoas abraçam. Elas estão famintas. Eles são religiosos por extremo. Eles têm a religião, eles vivem a religião, a roupa, os costumes, a lei. Você vê, você sabe. Teve a Olimpíada agora. E você sabe que lá nesse país do Oriente, onde teve a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. A Copa do Mundo, acho que eu não estou... um evento nacional, eles têm as proibições e eles não abriram mão. Falou, se quiser é assim. Não pode ter uma bandeira do LGBT. A igreja respeita, o cara quer ser, seja. Lá não pode ter nenhuma bandeira, nenhuma manifestação desse tipo, nem de outras. Eles são rígidos, mas são famintos pelo verdadeiro evangelho. E nós o temos aqui, irmãos. Diga amém. Mas o fato é que na China há uma imensa igreja naquele lugar, com toda a perseguição. O que a China mostra para mim e para você é só um pouquinho, mas há milhares e milhares. Eu fui a um congresso em São Paulo, mais alguns irmãos, e teve um irmão que foi à China, diz que quando você a pessoa pega o avião e vai andando na China, que ele vai andando na floresta, ele vai vendo povoados, vários povoados, pessoas. E o irmão falou assim, você sabe o que são esses povoados aí? Ele disse, não sei. Ele falou, pois é, aqui a China tem taxa de natalidade. Só pode nascer tantas pessoas na família. Quando essas pessoas nascem, eles não existem para o governo. O governo não dá a ele certidão de nascimento, não reconhece, e eles têm que fugir para a mata. E então eles vêm para essas comunidades. E eles ficam aí, vegetando, vivendo. Não tem trabalho, vive ali, no meio do mato, pescando. A China, estou falando hoje, irmãos. Porque o que mostra na televisão é uma coisa, a realidade é outra. Há um tempo atrás, o governo foi e liberou uma ordem para os homens de idade X a idade X, dizendo, se vocês quiserem ser do exército, nós vamos reconhecer você e te dar uma certidão de nascimento. Sem benefício. Milhares, então, migraram dessas comunidades e se cadastraram no exército da China, que não se sabe, mas está pelo maior do mundo. E o que se sabe é que um país vindo do norte, o rio Eufrates, já está secando. E há uma profecia bíblica que o rio seca e os exércitos do anticristo marcham pelo rio, o leito do rio seco, para invadir a terra santa, Israel. E você fica pensando como eu, o que esse povo quer com Israel? Que lá não tem ouro, não tem petróleo, não tem água. Há pouco tempo a China está também se envolvendo num acordo, onde o líder da China já disse que nós temos que dividir essa terra, metade para a Palestina e metade para Israel. Você vê isso nos noticiários. Então Israel não vai aceitar. Talvez isso já seja um grande motivo para esta invasão. E a maioria das pessoas são Maria, vão com as outras. A maioria dos povos são a mesma coisa. Então se o forte está atacando, os outros que não têm firmeza, falam, não, nós vamos também. E se juntam, e nós estamos vivendo a eminência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso? Quem consegue ver isso, diga aleluia. Jesus está voltando, está às portas, irmãos. As profecias, elas estão muito mais aceleradas do que a nossa obra. Que às vezes a gente vai lá e fica assim, meu Deus, já, e tal, e a coisa vai acontecer. Mas a volta de Jesus está muito mais próxima. E aí, quanta gente, as igrejas estão cheias, mas falta a cruz.
falta compromisso. As pessoas estão de lá para cá, culto ao corpo, culto ao prazer, culto ao lazer, culto ao dinheiro, e assim vai, e as pessoas, você vê nitidamente, não liga para Deus, se liga só da boca para fora, mas amor que não é demonstrado em atitude, não é verdadeiro. Quem pode dizer amém? Você diz que ama a sua esposa, mas você não cuida dela, você não zela dela, e vice-versa com o esposo. Esse amor é falso, ou está com defeito, ou precisa ser restaurado, mas o amor que a Bíblia fala não é esse. E estando com Jesus, eu copiei, eu disse, minhas opiniões, diga opinião, ideias, sentimentos, precisam, irmãos, se submeter a Jesus. Porque as pessoas dizem, isso aqui é relativo, isso é relativo. Não, irmãos, o que a Bíblia fala não é relativo, é ponto final. Está dito. Quando você orou e disse, a palavra de Deus, ela não é como a do homem, ela é eterna. Ela não só é eterna, como ela é irrevogável. Não há recurso para o Supremo, dos Supremos do homem, que mude a Bíblia. Fala, ela é irrevogável. E essa Bíblia diz que suas opiniões, suas ideias. Como que se ensina um filho? Eu já estou pregando e quase na metade. A gente ensina um filho, eu sou responsável pelos meus filhos. Deus vai me cobrar pelos meus filhos, antes de cobrar a igreja que Ele me deu para pastorear. E a gente ensina o filho, muitas vezes dizendo não, ponto final. Mas na maioria das vezes a gente diz, Deus não se agrada. Mas antes de dizer Deus não se agrada, a gente mostra que naquela casa Deus domina. Quando Ele nos vê lendo a Bíblia, quando Ele nos vê orando e convocando de quando em quando, porque não dá direto, para fazermos um culto em família e atrairmos a bênção de Deus até aquele lar. Atrairmos a providência de Deus, a provisão de Deus, o milagre de Deus para dentro da nossa casa. E a gente diz, filho, eu não sei como, mas Deus tem uma solução. Deus conhece a nossa história, como ela termina. Aliás, Ele começa pelo final. Nós começamos no início, mas Deus é do final. Ele começa de lá para cá. Quando começa, Ele já sabe como termina, já estabeleceu tudo. Você pode dizer aleluia? Então, irmãos, nós somos uma geração que somos responsáveis pela nossa família. Então a gente ensina o filho dizendo, o Senhor não se agrada, o Senhor se agrada. Há uma bênção para o filho que honra sua mãe, que honra seu pai. Ele vai viver muito. Aí você começa a ensinar, a incutir na criança, no seu filho, os valores da palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo verdadeiramente a geração do tempo do fim, irmãos. Eu não sei, e aliás até acho que não veremos mais uma ou duas gerações sem que o nosso Senhor volte. A coisa está acelerada, já se fala concretamente num governo único para o mundo. Tudo caminha para isso. As moedas estão ameaçadas, como o dólar está ameaçado. E aí eu não quero entrar no mérito dessa questão, só quero dizer que um governo, um domínio. E hoje você vai em cada lugar que você andar nesse estado nosso, em lugares ermos, se chama cerco eletrônico para identificação, mas na verdade por trás de tudo há um domínio e controle que não tem jeito de retornar. Só que mesmo por todas essas profecias nós não podemos abrir mão dos princípios de Deus, porque nós somos responsáveis pela nossa geração. Nós não podemos entregar de mão beijada o governo, o domínio. Nós erramos demais no passado, não precisamos errar agora. Como? Nós abandonamos a política, nós abandonamos o esporte, nós abandonamos as artes cênicas, teatro, nós abandonamos a igreja. Não, isso não é de Deus, não, isso não é de Deus. E deixamos. Mas Daniéis fazem parte de toda a história mundial. Deus quer Daniel na Babilônia. Deus quer Daniel, José do Egito. Deus, você está entendendo? Diga amém.
Ei, irmão, quanto eu vi um pastor dizendo, e não é que aconteceu? Ele diz: perdi meu filho. No caso era uma filha. Perdi minha filha, porque ela foi estudar fora na faculdade. Perdeu mesmo. Graças a Deus recuperou. Mas aqui dizia, entrou na UFES, desviou. Entrou na UFES, abandonou a fé. Irmão, isso está errado. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está na UFES. Não, a Bíblia não fala isso. É nós que falávamos. Por quê? Porque ser crente é ser careta. Ser evangélico era ser quadrado. Está mudando. Deixa eu te dizer, procure saber. As maiores, melhores faculdades do mundo foram formadas por protestantes, por cristãos. Esse negócio de que evangélico é gentinha, isso, de certa forma, essa palavra pejorativa, isso existiu realmente, nem sei se o é. Mas isso começou algumas décadas atrás. Nós sempre tivemos de frente para levantar faculdades, patrimônios históricos. E na constituição do mundo, que é mundo de hoje. Irmãos, o fato é que a igreja está marchando. Lá na China, tem uma igreja gigante lá, com toda a perseguição. Quem pode dizer amém? Levante a mão aos céus e diga: Senhor, eu oro agora pelos chineses, tão reprimidos. Nós não sabemos o nível de opressão, mas eu peço ao Senhor, abençoa aquele povo, Senhor. Abençoa aquele povo, visita aquele povo, Senhor, em nome de Jesus. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Esse missionário esteve aqui. Se eles acharem você, não tenho, uma Bíblia, alguém tem força aí? Ninguém fuma? Tá bom. Mas eu também não tenho. Mas olhe bem, ele mostrou uma Bíblia do tamanho na Coreia do Norte, de uma caixa de fósforo pretinha, desse tamanho. O pastor Paulo Luquim aqui, é de Jardim Camburi, vai a Israel nessa caravana comigo. Os pastores da igreja dele já estão se movimentando, já acertando. O pastor Paulo Luquim disse que, inclusive, nos chamou para ir à Coreia. Ele está indo agora. A Coreia do Sul, há 50, 60 anos, eles comiam cachorro. Não sobrava um cachorrinho perdido na rua. Tamanha era a pobreza. Hoje você sabe que é um dos maiores países do mundo. A tecnologia. E ele fala para mim, lá não tem polícia armada. E eu custei entender. Ele falou isso um tempo atrás para mim. Não há polícia. A polícia não anda com revólver. Eu falei, mas anda com o quê? Ele falou, o máximo é um pedaço de borracha amarrado assim na cintura. Quando precisa, então vem uma polícia especializada. Mas não tem roubo. Não tem normalmente essas coisas, ele contando para mim. E na Coreia do Sul, as maiores igrejas pequenas têm 500 mil membros. Você pode dizer amém? 500 mil membros, é muita gente igual no lugar só. E o culto é às 5 da manhã. 5 da manhã. E os irmãos que foram disseram que quando vão chegando próximo à igreja, é preciso aumentar o passo. E ele perguntou, por que os japonesinhos estão tudo correndo? Ele disse, se você não chegar cedo, você só pode assistir o outro. Aqueles templos gigantes lotam. Quem pode dizer aleluia? Agora, os irmãos deles, a Coreia do Norte, irmãos, eles não têm nem comida para comer. Isso é a realidade de hoje. Se pegar você com uma bibliazinha, disse o missionário. E o pastor Paulo Kim disse, nós já contrabandeamos muita Bíblia para a Coreia do Norte. É mesmo, pastor? Você é contrabandista? Sou. Já fui, ele falou. Muita Bíblia. Se pegar, prisão perpétua. Não diga amém, não. Misericórdia. E você está pensando que é só isso? Prisão perpétua, aqui no Brasil não tem. Esse negócio devia ter outra conversa, isso eu não estou falando. Mas é prisão perpétua com trabalhos forçados. Vai trabalhar numa pedreira, vai trabalhar numa mina. Acabou, porque pegou com uma bibliazinha.
Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus está salvando na Coreia do Norte. Jesus está libertando na Coreia do Norte. O evangelho está crescendo. Pode perseguir, fazer leis, e o farão. Mas a igreja vai continuar marchando. Se não der para reunirmos aqui nem no templo novo, nós reuniremos nas casas. Nós estaremos em todos os lugares. E o Espírito de Deus continuará a trabalhar. Porque a promessa para o Brasil, elas não foram canceladas, nem anuladas. Há promessas para o Brasil. O que me choca é pastores, homens de Deus, como eu vi. Enquanto no governo passado se fazia culto, nesse atual se faz rituais umbandistas, que é contrário à expressão da nossa fé. E muitos aplaudem. E aí eu fico olhando e falo, qual é o nível de discernimento desses homens? Será que eu que estou errado? Não, irmãos, nós temos convicção da nossa fé. Mas o texto que nós escolhemos para ler, a Bíblia está aberta, Efésios capítulo 2. Eu quero falar aqui, concluir a minha fala falando de cruz e de trono. Cruz e trono. Mateus, põe só na tela, Mateus 16, 24. A Bíblia diz, irmãos, eu sinceramente, escute aqui, isso é um aspas, eu filtro o que eu leio, mas muito, e filtro até as mensagens que assisto, sinceramente. Mas o evangelho não pode existir. Você ouviu falar da super graça, da mega graça, onde se pode tudo, qualquer coisa está bom, qualquer roupa, irmã, você pode vestir. Você pode vestir qualquer roupa, você pode fazer qualquer coisa. E vai aquele evangelho descompromissado, aquele evangelho sem santificação, sem santidade. Não só sem santidade, porque a gente fala santidade, você pensa em santificar. Então eu vou falar a mesma coisa que é santidade. Aquele evangelho que tem preço a pagar. Tem cruz. Esse texto diz, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, quer andar comigo, quer estar comigo, a si mesmo, faça o quê? Se negue, tome a sua cruz e... Você tem uma cruz que é sua, é contrária a esse mundo. Esse mundo quer as facilidades, o evangelho fácil. Irmãos, sua opinião. Por que você pensa isso, papai? Pergunta o filho. Eu penso porque a Bíblia diz assim. E você abre e diz, a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. As suas opiniões, suas ideias precisam estar em conformidade com as Sagradas Escrituras. Ela é nosso livro de regra, fé e prática. Diga regra, fé e prática, irmãos. Nós precisamos sabe, irmãos, nos enquadrar a ela. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Aonde está o pecado? Aonde está o pecado? Pecado está dentro de você. É dentro de você que está o pecado, que está o pecado e a sua paixão. O que é a paixão? É o que dá prazer à carne. Então o pecado, o ciúme, o orgulho, a falta de domínio próprio, não está fora. Porque sabe o que está fora? É a tentação. A tentação está aí fora, nas coisas que vemos e no mundo, mas a carne está aqui dentro, e as suas paixões, aquilo que dão prazer. Quando a tentação entra, então há um casamento perfeito, e a cruz é jogada ao chão, e você dá vazão à carne e começa a pecar. Começa vendo uma cena, depois outra cena, daqui a pouco você está vendo no celular filme pornográfico, daqui a pouco você está cheio daquele espírito de torpeza, de todo tipo de engano, está completamente com a sua mente tomada, daqui a pouco você está doente, você anda na rua, você não pode ver um homem, você não pode ver uma mulher, a sua mente fantasiosa, o espírito vai murchando, o espírito vai apagando, aí o que você deve fazer? Corre, dobra o seu joelho e vai para a cruz. A cruz, irmãos, é lugar de bênção. Não era. A cruz era só lugar de derrotado. A cruz só ia para lá quem era condenado à morte, e uma das piores mortes. Era o Zé do Zé à esquerda. Jesus transformou a cruz em lugar de bênção.
Houve uma troca. Quem já foi no encontro já ouviu essa mensagem. Um encontro onde diz sobre a troca que houve no Calvário. A cruz nos liberta. Era um lugar de condenação, pavor, desespero, derrota, perdição, morte, sofrimento sem fim. Jesus transformou a cruz. Mas tem que ter cruz. O cristianismo tem que ter cruz, irmão. Tem que ter preço a pagar. Você acha que esse irmão que está do seu lado, às vezes ele não geme também? Que a carne dele quer tomar o controle. A carne dele quer subir, ele quer brigar, ele quer mostrar a opinião dele. Ele quer mostrar que ele tem razão, que o dele é melhor do que os outros. Mas o evangelho tem cruz. E se você não pegar a sua cruz, você não vai chegar nunca a Jesus. Porque quem quer vir após mim, diz o Senhor, toma a sua cruz e siga-me, diz a palavra. A cruz é bênção na nossa vida. Por causa da cruz nós temos direitos a trono. Mas se não fosse cruz não tinha trono. Porque tem gente também que só prega a cruz. É não, é não, é não. Cuidado, cuidado, cuidado. Você tem que. E vai assim naquela coisa. Quando termina aquele discurso ali, você fala, sangue de Jesus tem poder. Eu realmente não tenho valor nenhum mesmo. Não valo nada mesmo, não tenho valor. Mas a Bíblia diz aqui, se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Quando era pavor, Deus transformou em ternura. Quando era condenação, hoje quando você vai na cruz, você recebe libertação. Quando você está desesperado, você vai à cruz, você recebe esperança. Quando é derrota, você leva a sua derrota para a cruz, fala, está aqui, Senhor. Você recebe vitória, e assim vai, e assim vai. O pecado, você pega o pecado e você leva ele aonde? Na cruz, por causa da cruz, o sangue derramado na cruz. Então, você precisa olhar para você mesmo. Hoje é dia de ceia, nós vamos cear. Você precisa olhar para você mesmo, você precisa se perguntar se você está mudando, se você está diferente, se o Espírito de Deus está prevalecendo, se seu namoro é santo, se seu casamento é santo. A mácula do casamento não vai só no leito não, na cama não. A mácula vai na desonra também. Quando a mulher desonra o marido, quando a mulher não respeita o marido, quando a mulher não participa com o esposo, não apoia o esposo e vice-versa. A desonra, quando você fala mal do seu cônjuge para qualquer pessoa, a desonra, divisão. Mas nessa noite Deus quer curar os nossos casamentos, curar a nossa vida, nos conduzir à cruz para que haja restauração. Em segundo lugar, a palavra de Deus é o texto que eu pedi para ler, é Efésios 2, versículos 6 e 7. Diz assim, juntamente com ele, com quem? Com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou, nós na ressurreição de Jesus, nós ressuscitamos com ele, e não somente ele te ressuscitou, mas ele também te fez assentar nos lugares celestiais, diz a Bíblia, para mostrar aos séculos vindouros. Deixa eu te falar, olhe para mim, a graça é o amor de Deus que nos alcançou, sim? O que é graça? É Deus dar para você o que você não merece, favor imerecido, isso é graça. A graça que Deus te deu, não é só no período da igreja, a graça vai adentrar ainda, a eternidade por vir, os séculos vindouros, onde Ele vai mostrar a sua bondade. Irmãos, o projeto que estamos, não é ganhar um título não, o título já foi ganho, não é ganhar um campeonato não, o campeonato já foi ganho, Jesus já ganhou para nós, está entendendo? O projeto que estamos inseridos, a igreja fala de coisa eterna, não só de coisas terrenas, principalmente de coisa eterna. Nós estamos lidando com o eterno. Quando esse corpo for ao pó, for à sepultura, então a vida não terminou, muito pelo contrário, nós entramos numa outra dimensão, lúcidos, conscientes, entramos num novo plano. Entende, irmãos? Olha, vou ler, para mostrar aos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu quero dizer que tem cruz o Evangelho.
não dá para largar a cruz. Ela faz parte da nossa vida. Mas também nós estamos no lugar de autoridade. Então, em muitos momentos, você não pode confundir. Você tem que saber o momento de que você precisa usar a sua autoridade. Você usar a sua autoridade. Então, tinha um missionário que ele fez uma viagem de navio no século XX, muitas vezes de um continente para o outro. E ele era missionário, esqueci o país, mas muitas vezes nessa viagem ele enfrentou muitas tempestades. Muitas tempestades. E ele conta na sua biografia, em todas elas, eu fiz como Jesus, usei minha autoridade, repreendi o vento, repreendi o mar e houve calmaria. Quem está entendendo? Quando você está no trono, é para reinar. Você não está no trono para figurar, só para pose, foto. Não, você está lá para representar Jesus. Nós estamos lá para manifestar o amor de Deus, a graça de Deus, a autoridade do Senhor. Aleluia. Eu me lembro que havia um clube numa cidade, e que era um antro de perversidade e perversão. E nossa igreja se incomodou com aquilo. Quantas meninas, quantos meninos foram para a perdição de droga, sexo livre, bebida e tudo você pensar. E um dia nossa igreja, minha esposa, eu, resolvemos orar por aquele clube e dizer: Senhor, fecha, sem piedade. Dizer: fecha, Senhor. Sem rodeios, dizer: nós já entendemos, não precisa mostrar mais nada, nós já sabemos o que isso aí representa. Nós já sabemos do que isso aí é. Nós já sabemos os valores que entram dentro da nossa casa através desse veículo de comunicação. Já está dito. Para que ele veio? E nós dissemos: fecha. E nós começamos a fazer alguns atos proféticos e rodear aquele local. Uma vez só, como igreja. Falamos: vamos orar lá? Vamos. E nós saímos em alguns irmãos, estava tendo a festa. E nós não falávamos nada, só rodeávamos orando uma volta ou duas, eu não me lembro. E nós falamos como Deus destruiu Jericó, Ele vai acabar com esse antro de perdição. E eu confesso que eu dei as voltas na época, mas eu dizia: povo é muito doido. Sério, irmãos, falando de Deus. Eu dei as voltas na obediência, mas eu não cria. Mas há momentos que a gente obedece mesmo sem crer, e depois a gente passa a crer. E eu dei as voltas e falei: Senhor, o que é isso? Isso é coisa de doido. Tomara que ninguém me conheça. Fechou. Faliu. Fechou. Nunca mais abriu. Nunca mais abriu. Diga: eu sou autoridade. Tem cruz, irmão. Tem que pagar preço, santidade. Sabe, irmãos, todo preço pago, há uma recompensa de Jeová. A salvação é de graça, mas Deus honra. E é empírico isso. Você pode experimentar. Faça uma consagração para você ver se Deus não te visita. Quando você faz uma consagração, é você colocando mais peso, mais força em cima daquela situação ali. Está entendendo? Tem cruz, mas tem autoridade também. Tem autoridade. Então a irmã, ela tinha problemas com o marido dela. E ele saía e bebia, e voltava bêbado. E chegava, era um demônio em casa. Aquele homem era bravo, agredia, xingava. E ela: pastor, o que eu faço? Eu falei assim: irmã, fica no portão, usa a sua autoridade. Antes dele chegar, ela foi no portão e orou. E disse: todos os demônios que acompanham meu marido. Porque às vezes você fica com medo de falar: não tem demônio meu filho não. Ah, não tem não, né? Não tem demônio meu marido não. Ah, não tem não. Ela foi para o portão e orou a Deus e disse: todos os demônios que acompanham fulano, vocês não vão passar desse portão. Eu sou a autoridade aqui. Não passe daqui. E aquele homem, quando chegou naquele dia, bebia todo dia. Chegou diferente. Fala para o seu irmão: usa a sua autoridade. Eu esqueci o nome dela, mas a irmã do Glaico. O Glaico é bem conhecido. A irmã dela fez uma campanha. E o sogro dela bebia muito, muito. E não viajava, porque não conseguia ficar horas sem beber. Trabalhava e tudo, mas bebia. Então tinha que parar num boteco e beber. Eu não sei o que eles arrumaram. Ele veio para cá, ela ficou sabendo, e ela veio e falou: pastor, me dá um pouquinho de óleo ungido.
eu estou assentada no trono. E quando esse homem chegou na casa dela, quase nunca tinha ido, aqui em Laranjeiras. Ele disse, eu tenho que ir para o bar. Eu vou ali. Todo mundo já sabia onde é ali. É no bar. Bar próximo de um boteco, perto da casa. E ela falou, meu sogro, vem cá. Tem um olhinho aqui que é ótimo para a pele. Saiu lá de Minas, agora está na praia. Tem um óleo, nem falou para ele que era. Ele passou o óleozinho nele, assim nos braços. Coisa de crente. E orou por ele e ele foi para o bar. Botou uma cerveja. Ele deu o gole e falou, essa cerveja está estragada. Essa cerveja está com problema. Não descia. Está choca, troca a cerveja. Tira aquela cerveja. Não está boa. Troca a cerveja. Botou outra cerveja, geladinha. E ele... Não, essa cerveja não está boa. Eu não estou conseguindo beber. E ele tentou. E não conseguiu. E tentou e não conseguiu. E ficou atribulado, foi para casa. Falou, não sei o que está acontecendo. Eu devo estar doente. O que foi? E ele contou o que foi. Ela disse, não, o senhor não está doente não. Mas fica tranquilo, o senhor vai melhorar. Amanhã o senhor consegue. Ela correu e ligou. E todos os dias que esse homem ficou aqui, ele não conseguiu beber uma cerveja. Ele ficou em casa. Ele usufruiu. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga, irmão, você está no trono. Você não tem que andar de quatro, rastejando diante do adversário. Não, você deve carregar sua cruz e mortificar sua carne. Mas o adversário você deve enfrentar situações que tem aí. Eu me lembro que eu estava passando uma situação muito difícil de saúde. Comecei a sentir uns negócios esquisitos, aquela tormento. E quando chegava por volta de 18 horas, era um tormento. Eu fiquei, que trem é esse? Aquilo começou a me oprimir. E eu orava e o Espírito Santo falou, faça uma campanha. Eu fiz uma campanha arrojada, sozinho, com Deus de oração. E eu me lembro que eu falei com o Glaucio, comuniquei, e falou, esse processo, eu tenho que fazer alguma coisa. E quando a gente fala fazer alguma coisa, é espiritualmente, amém? E eu fui espiritual e fiz uma campanha, dobrava o joelho e falava, vou ficar tanto tempo de joelho. O joelho pode doer, o corpo pode doer, eu não quero nem saber. Os tradicional podem falar que isso é religiosidade, não quero nem saber. E eu comecei na campanha. No terceiro dia da campanha, eu senti como que se um terno, um paletó, um manto saísse das minhas costas. Eu estava orando e eu tive aquela sensação, aquele arrepio, no meu espírito, aquela voz, eu senti algo negro saindo do meu corpo. E eu percebi aquilo e fiquei quietinho, calado, orando. Estou falando diante dos céus e diante de Deus. Aquilo saiu e eu pensei, eu acho que eu tive uma libertação. E terminei e fiquei bem. Fiz a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª semana. E foi um tempo de visitação de Deus. Fiquei liberto. Eu morava num apartamento no 2º andar. E um dia eu estava na frente da minha casa, morava um político e espírita. Várias vezes os nossos vizinhos viam eles tocando atabaque, congá, aquela tuba na cabeça. A Valdirene, a Nélida, essas turmas todas viram muitas vezes ele fazendo atos. Ele levava pessoas e era dentro da casa dele. Mas nunca, ele também não cumprimentava a gente direito. Fechava a cara com vários patuás no pescoço, aqueles cordões. Às vezes quando não tinha jeito, ele cumprimentava e passava aquilo ali. E eu também, tá bom, porta com porta. E eu fiz essa campanha. E quando terminou, um dia, essa campanha estava bem, eu estava descendo, logo na semana, embaixo morava um outro vizinho muito conhecido, os dois estavam conversando. E esse vizinho, muito amigo, a gente ali há muitos anos morando junto, a gente chamava ele carinhosamente de seu Juju. Eu falei, ei, seu Juju. Ele era um capitão de polícia, ele falou, ei. E esse rapaz estava junto. Eu disse, bom dia. E ele disse, bom dia, e sorriu e disse assim, esse aí é duro na queda, hein? Quando ele falou duro na queda, eu não maldei nada, eu olhei para ele e falei, sou mesmo. E ri brincando, levei na brincadeira.
Quando eu dei 2 passos, o Espírito Santo falou comigo. Falou, você percebeu agora? Eu falei, nossa, esse homem está fazendo macumba para mim. Foi ele. Essa praga. Eu numa tribulação de meses. Eu falei, foi ele. Já tentei, eu morei 17 anos nesse apartamento. Criei meus filhos. A gente era muito feliz naquele lugar. Mas muito feliz. Deus nos abençoou muito. Não tenho nada a reclamar, mas aconteceu isso. Logo que nós compramos esse apartamento, nós tivemos um problema lá. Uma pastora entrou lá dentro e disse, eu fiquei tão triste que eu falei com o Glaucio. Falei, vamos vender. A gente tinha acabado de reformar o apartamento. Isso tem 20 e tantos anos, eu estava entrando no ministério. Vendi um carro, vendi uma moto, comprei um apartamento, paguei praticamente à vista. Me lembro da história toda. Aí aconteceu um fato lá, a gente perdeu a alegria. Eu falei, vou vender. A irmã entrou lá dentro e falou assim, pastor, Deus manda te falar que o diabo está querendo roubar a sua bênção. E eu percebi que aquilo ali no começo. Depois moramos e aí aconteceu isso. Eu falei, esse homem está fazendo macumba para mim. E comecei a orar por ele. Comecei a orar por ele e falei assim, a autoridade aqui sou eu. No reino do Espírito. E um dia eu saí, abri a minha porta assim, tem um hallzinho, né? Eu ungi as escadas, ungi tudo e disse, Senhor, se não quiser converter, some daqui. Final da história você conclui. Mudou nunca mais. Alugava, não vendia também. Porque estava no nome da esposa, mas nunca mais. Diga para o seu irmão, você é autoridade. Você está sentado no trono. Tem cruz, mas tem trono. Sabe, irmãos, tem cruz, mas tem trono. A autoridade de Deus está na nossa vida. Nós representamos Jesus nessa terra. Quem está entendendo? Você representa Jesus nessa terra. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, com as brincadeiras que você faz. Às vezes é umas brincadeiras que não tem pé nem cabeça, que não cabe num homem de Deus. Você sabe o que é a palavra torpe? Muitas brincadeiras são palavras torpes. Torpe é lupede no grego, significa corrompido. Que uma conversa que prejudica, né? Magoa, que abusa. Muitas brincadeiras têm o discurso de brincadeira, mas no fundo é uma palavra que nem cabe na nossa boca. É uma palavra de derrota, é uma palavra de maldição, é uma palavra limitante. Crenças limitantes, eu ouvo falar muito disso, né? Mas a fé, ao contrário, limita a gente. Quando você discorda, a Bíblia diz, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Nós temos que andar em concordância com Deus. Sempre na sua palavra e saber que estamos sentados num trono com Cristo. E temos autoridade. Talvez você precise mudar a forma que você ora pela sua família. Pelo seu esposo. Eu e você. Talvez você precise mudar algumas atitudes. Aleluia. Porque diz a Bíblia que Ele não somente te ressuscitou, mas Ele também diz que Ele te fez assentar nos lugares de autoridade. E eu termino com Filipenses capítulo 2, que diz assim, que Deus exaltou Jesus sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10 agora diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, e aonde? E debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto diz que Jesus pega a sua cruz, se humilha, faz tudo que tem que fazer. Quando ele termina, Deus exalta Jesus para os lugares mais altos. E Paulo tem a revelação e diz assim, não somente isso, Deus colocou Jesus nos lugares mais altos, e toda língua confesse que Jesus é Senhor. Ele usa a palavra Kyrios, e naquela época Senhor não é igual hoje. Hoje, se você for num hotel ou numa pousada, e tiver um atendente lá, e você chega com a sua família, ele costuma falar com o seu filho, o senhor quer que eu carregue as malas? O senhor quer que me seguir? O senhor precisa de quê? Senhor se tornou um pronome assim de tratamento bem comum. Mas naquela época não era assim. Senhor era senhor de escravo.
Mas é aquela pessoa que tinha assim, para lá de 100 escravos, era um comerciante de escravos, era um homem rico, era senhor de escravos. Houve uma época que Roma tinha mais escravo do que cidadão. Roma não é conhecido somente como uma cidade que ficou iluminada com tanta cruz, que faltou também madeira para fazer cruz nas ruas, um fogo, uma iluminação, cristãos morrendo queimados. Não, Roma também é conhecido como a cidade onde tinha mais escravo. É igual o celular hoje, todo mundo tem um no mínimo. Havia sim, Paulo chega naquele contexto de escravidão, de senhor. Um senhor era o dono de escravo, o outro sabe quem era? O imperador Nero. Só esses dois. Senhor não era você, senhor não era o policial, senhor, Quírios era, nem Quírios, só senhor era Nero e o cara do escravo. Paulo levanta e fala assim: Jesus está sentado num trono, e toda língua confesse que Ele é Senhor, Kyrios, dono da alma, dono do espírito, Senhor da vida, não é Nero. Nero mata nessa vida, mas e depois dessa vida? E ele diz: toda língua confesse. Ele botou a cabeça dele a prêmio, Paulo. Paulo estava assim, entende? Confrontando os poderes vigentes. Ele disse: toda língua confesse que Jesus... Sabe, irmãos, quando Nero passava, César passava, existia uma guarda pretoriana só para eles, de elite, com os melhores armamentos, os melhores indumentários, as melhores roupas. A saudação era diferenciada. Salve César, salve César. Toda aquela coisa. Paulo vai no meio daquele contexto ali e fala: César é Senhor desse mundo, mas o Jesus que nós servimos é Senhor desse mundo e do mundo futuro, e que toda língua confesse. E aí quando Paulo diz e toda língua confesse, aí ele vai nas profundezas. Ele diz assim: toda língua no céu, na terra e debaixo no mundo dos mortos. Toda língua, nos 3 mundos, nos 3 lugares, confessa. Quem não confessa hoje e vive nessa arrogância que você vê, desprezando o Evangelho, desprezando a Bíblia, um dia ele vai deitar o joelho chorando, se lamentando e dizendo: por que eu não reconheci a Jesus estando em vida? É igualzinho quando você vai na cadeia, os irmãos vão à cadeia, os rapazes lá choram muito. E por que eu não ouvi minha mãe? Estou aqui nesse lugar de sofrimento. Agora imagine as profundezas do inferno, um lugar de tormento. Como é que é tormento? Quem sabe? Mas a gente sabe que é terrível, porque você é como um peixe. O peixe não pode viver fora, a planta não pode viver fora da terra. Você tem que viver conectado com Deus, senão você morre. É Deus que vai acalmar as angústias do seu coração. É Deus que vai sossegar seu espírito. É Deus que vai nortear a sua vida. E você tem autoridade. Você está sentado num trono. Nós estamos sentados num trono. Quem tem certeza que está, diga aleluia. Tem cruz, irmãos, mas tem trono, tem autoridade. Você precisa concordar com Deus e estabelecer. A gente é tão massacrado aí, né? Você nem sabe, você nem vê como você é massacrado com as informações, com as previsões, com as notícias. São todas, sabe, manipuladas pelo diabo para oprimir a sua alma. E você nem acredita que você vai terminar o ano completamente diferente. Espiritualmente você vai ter experiências com Jesus. Emocionalmente você vai ser liberto, doce, agradável, como você era quando era menina, brincando de panelinha e de carrinho, lembra? Não tinha preocupação com nada, era doce, sorria. Será que isso é possível? É. Materialmente também, às vezes gemendo, e sabe aquela coisinha contada, onde Deus está dizendo: ei, eu tenho muito mais para você. Eu tenho mais para você, não é assim? Nessa noite, se posicione no trono, creia nessa palavra. Sabe, onde ela diz aqui, onde lemos,
que nós não somente ressuscitamos, mas nós nos assentamos com Cristo no trono. Diga aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero dizer que você é autoridade, você tem o nome de Jesus. Aleluia. Você tem a autoridade de Deus, você é o embaixador de Jesus nessa terra, para estabelecer o reino de Deus. Um rapaz pegou um bolo de cheque, na época que usava cheque, mas um bolo mesmo, dono de um comércio, falou: pastor, isso tudo aqui é inadimplente, olha só quanta gente, nem pediu para mim orar. Eu estava sentado, a gente estava conversando, e aquele bolo de cheque, quase um palmo de altura, mas muito mesmo. Eu coloquei a mão em cima e disse: ô Senhor, aqui está o fruto do trabalho do teu servo, dá vitória, Jesus, faz essas pessoas pagarem, abençoa essas pessoas onde elas estiverem. Isso foi lá na Ceasa, na época que a Ceasa era outra coisa, na época que a Ceasa não comprava, os grandes supermercados não compravam direto um caminhão de batata, um caminhão de cebola, de alho, comprava todo mundo na Ceasa. Quem tinha uma loja na Ceasa era rico, milionário. Ouvi isso, nós colocamos a mão ali e disse: Senhor, você tem essa autoridade. Ele me ligou e disse para mim: rapaz, tem gente que eu pensei até que tinha morrido, está me procurando para acertar. Não oprime também não, hein? Não cobre juros absurdos não. Seja justo. Quem está entendendo, diga aleluia. Senhor, abre a visão, Senhor. Abre os nossos olhos. Aqui em Laranjeiras, naquela Assembleia de Deus. Cadê o pessoal do louvor? Os diáconos também podem vir. Na Assembleia de Deus ali da pracinha, fundador daquela igreja, se não me falha a memória, era pastor Castelo, um velhinho. E naquela época que ele fundou aquela igreja, a Assembleia de Deus ali, a primeira, dentro de Laranjeiras, e ao lado da Avenida Central, eu conheci o filho dele. E estava firme na igreja, eu falei com ele assim, falei: Obed, queria muito conversar com seu pai. Olha o que você quer com ele. Eu disse: eu quero bater um papo com ele, porque ele é um pastor antigo, experiente. Eu não era pastor. E ele disse: vai lá em casa. E eu fui. E aquele senhor daquela forma da Assembleia de Deus, né? Fica de terno até dentro de casa. E ele veio me atender e nós sentamos na varanda e começamos a conversar um pouquinho. E eu, na verdade, eu fui porque eu já tinha ouvido falar, eu já tinha me contado, mas eu queria ouvir dele. Não é saber se era verdade, eu sabia que era verdade. Esse homem foi missionário muitos anos, pastor Castelo. Tem vários filhos por aí. Talvez alguém aqui conheça ele. Alguém teve o privilégio de conhecer pastor Castelo aqui dessa Assembleia. E ele contando para mim, eles eram missionários, não sei se Bolívia, um país aqui da América do Sul. E a igreja não mandou o sustento deles, não mandou o sustento. Então ele tinha filhos no campo missionário, ficou sem o dinheiro. E ele orou a Deus, e chorando com Deus, disse: meus filhos estão com fome, não tem nada em casa para comer, nada. E ele foi orar na praia. E ele disse: eu já tinha ouvido falar, e ouvi da boca dele, ele andando na praia, e de repente um peixe mais de metro pula na areia. Que ele viu aquele peixão na areia, vivo, se batendo. Ele entendeu que era Deus que estava enviando. E ele me contou: foi, irmão, assim mesmo que aconteceu. Eu estava orando na praia, e aquele peixe, aquele homem falou aquilo para mim sentado na varanda dele. E ele pegou aquele peixe, ele era, sabe, irmãos, esse homem já está no Senhor. Ele é o fundador daquela igreja. Tive o privilégio de conhecer homens, talvez esse, com certeza, como diz a Bíblia, que o mundo não é digno deles. O mundo também não é digno de você. Você que tem Jesus é portador do que há de mais valioso no céu e na terra. Jesus disse assim: eu vou para meu Pai, mas voltarei para te buscar.
E para que você saiba que eu vou voltar, eu vou deixar o meu penhor, o que eu tenho de mais valioso, eu vou deixar com você. Não é ouro, não é prata. E quem não tem Jesus, não tem. É o Espírito Santo. Ele não é propriedade de uma igreja, de uma placa, de um ministério. Ele é propriedade de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. E quando você o recebe, tudo muda. Você passa a desfrutar da força dele, do poder dele, da graça dele. Ei, irmão, viva o Evangelho, mas pare de gemer, pare de chorar, de contar derrota. Levante a cabeça, pegue a cruz. Quando você dobrar o joelho, chore lá, fale tudo lá. Quando você pegar um irmão querido, você chore lá com ele, junto dele. Suas mazelas, todos temos. Mas quando você estiver por aí, ande de cabeça erguida. Use a autoridade que Deus te deu. Estabeleça o reino de Deus nessa terra. Creia no que ninguém crê. Ore pelo que ninguém ore. Viva o sobrenatural. E eu falei para você, quarta-feira teve esses testemunhos. E um deles foi a minha mãe que contou. Eu disse: a senhora precisa contar. Na semana retrasada, a discípula dela falou que alguém da família estava com dor de cabeça há vários dias e não passava. Ela disse: quando você chegar em casa, ela vai estar curada. Mais ou menos assim. O fato é que ela ficou curada. Feche os olhos agora para valer. Eu quero orar por você. Senhor, restaura a autoridade de pessoas que jogaram fora, pessoas que acham que não. Senhor, restaura agora. Dá uma farda nova para eles. Dá uma patente nova. Dá uma espada nova nessa noite. Aleluia. Pule a espada, Senhor, afia. Aleluia. Passa em revista, Senhor, a nós. Senhor, de fato que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Depressão, síndrome de pânico, ansiedade, medo, fobia, miséria, dívida, em nome de Jesus, Pai, Tu és o dono do ouro e da prata. Entra com provisão no meio do Teu povo. Entra com a Tua providência. Enfermidade, diga comigo: sai agora. Diga: enfermidade, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Diga: eu creio na Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu vivo por Tua palavra. Diga: eu não sou um zero à esquerda. Eu não sou um coitadinho. Ninguém precisa ter dó de mim. Eu tenho meu Deus. Não há orgulho, soberba, mas há alegria, há consciente entendimento de quem eu sou. Eu vou emprestar e não vou pegar emprestado. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sentado num trono. Todas as maldições que acompanham a minha história, a minha família, são jogadas por terra agora. Eu não aceito na minha vida. O sangue de Jesus tem poder. Jesus pagou o preço para que eu seja abençoado em todos os níveis. Diga: minha cruz está comigo. Evangelho de santidade, evangelho de santificação, evangelho que muda a vida. Esse é o meu evangelho, evangelho completo, que ama Jesus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Fique de pé, aplauda, glorifica o Senhor. Vamos louvar a Deus.